Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo que nos acompanha, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos aqui do canal por estarem interagindo conosco, deixando a sua crítica, postando o seu comentário. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, fica o convite, se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo as notificações com relação ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos para o segundo vídeo do dia, terça-feira, dia 9 de julho, para poder expor aqui o que aconteceu nesta terça-feira, dia a dia do Vasco, e para a gente fazer as nossas críticas aqui. Vamos falar também com relação a reforços, entre outras coisas. Enquanto o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, continua passeando pela Europa, houve notícia de que o mesmo estaria na Itália e não se sabe ainda se ele voltou ou não. O clube continua com os salários atrasados e nada de reforços. Até aqui, o Vasco contratou apenas 2 jogadores. É evidente que Richard e Marquinhos têm qualidade, mas é muito pouco para que o Vasco possa sair dessa situação, estando hoje na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e tenho ganho apenas 2 jogos. A gente não vê esse gerente de futebol mazuco se mexendo. Até aqui com relação a reforços, tudo que a gente viu foi fake news, balela, mau caratismo de sites e de canais de YouTube querendo enganar você, torcedor do Vasco, para te criar expectativas. E por enquanto, nada. Houve essa parada para a Copa do Mundo, melhor dizendo, para a Copa América. O Vasco optou por fazer uma intertemporada de forma inexplicável. E eu vou explicar o porquê em Foz do Iguaçu. Até aqui, o Vasco fez 4 jogos nessa parada. O Vasco jogou com Madureira, fez um jogo treino em São Januário. Depois fez 3 amistosos contra o Rio Branco, Atlético Goianiense e contra o Foz do Iguaçu. Nessa época do ano, a gente vê de tudo e mais um pouco. Algumas pessoas falando que o Vasco deveria mesmo ter ido a Foz do Iguaçu para se preparar para jogar contra o Grêmio, por causa do clima de Porto Alegre que faz frio. Ora, aqui no Rio de Janeiro está frio. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem lugares como Itatiaia, Pinheiral, que faz frio. E o Vasco já fez pré-temporada e intertemporada nesses lugares. Inadmissível. O Vasco saiu daqui do Rio de Janeiro na quinta-feira. Melhor dizendo, quinta-feira o Vasco jogou contra o Atlético Goianiense.
viajou na sexta e o Vasco tinha um compromisso no sábado à noite com Foz do Iguaçu, num clima que estava com a temperatura menor do que 5 graus. Alertei para isso aqui no canal. E o que aconteceu? No dia do jogo, o Marrone não pôde jogar. Sentiu o desconforto no pubis. A mal que vem para bem. Valdívia entrou no lugar dele, fez 2 gols, diga-se de passagem, até um gol bonito de falta. E ontem, todos nós somos pegos de surpresa ao tomar conhecimento que numa jogada mais brusca entre Rossi e Cáceres, o Rossi teria sentido um desconforto na panturrilha. O Rossi, o melhor jogador do Vasco, pode não jogar contra o Grêmio no sábado. Motivo de preocupação. Elenco já é reduzido. Alertávamos para essa condição climática. É muito trabalho físico de forma demasiada e de forma integral todos os dias. Hoje o Vanderlei Luxemburgo teve que tirar o pé do acelerador. O Vasco só treinou na parte da tarde, diferentemente do que havia fazendo nos outros dias. Não podemos contar com o Rossi nesse treinamento. Parte boa foi que o Marrone, que essa semana ainda não havia feito teste físico, treinado com bola, treinou hoje. O Ramon readquirindo a forma física, mas todo cuidado é pouco para essa situação de contusões. Já que o Vasco não foi ao mercado, o Vasco não pode perder mais jogador nenhum esse ano com relação à contusão. Porque qualquer atleta que a gente vir a perder, ainda mais sendo este atleta titularíssimo, como é o caso do Rossi, há de fazer falta porque o Vasco não tem peça para poder repor. Vanderlei Luxemburgo hoje deu ênfase aos treinamentos de finalização. A gente viu alguns erros grotescos aí de finalização nesses jogos preparatórios. Então tem mesmo que dar ênfase. E o Luxemburgo também deu preponderância para a parte de cruzamentos. Destaque hoje, 2 cruzamentos foram os laterais Cáceres e o Henrique. Pasmem os senhores. Venho criticado Danilo Barcelos aqui, jogo após jogo. É um jogador que tem problemas de fundamento de base. Não acerta um cruzamento. Eventualmente, vai resolver numa bola parada. De vez em quando ele acerta. Mas é um jogador fraco em termos de passe, cruzamento. Defensivamente, então, nem se fala. O Vasco hoje também treinou com Felipe Bastos, com Barcelos, com Bruno César, Valdívia e Pikachu, cobranças de falta. Então, o Vasco aprimorando também a bola parada para que tenha condições com que
mesmo com esses atletas e sem reforços, venha fazer uma campanha digna de acordo com as tradições do Vasco. E lamentavelmente, a gente segue mais um dia sem que os funcionários tenham conhecimento de quando vão receber, de quando o Vasco terá depositado esses 20 milhões referente ao empréstimo. Havia tanta urgência para poder pedir esse empréstimo para o presidente passear na Europa. Ele deve estar fechando lá com um Banco Vaticano, ou então a reforma que ele vai fazer em São Januário, já que ele está em Roma, é para poder transformar o Vasco, o São Januário, num coliseu. Porque, só levando no deboche, muito descaso, o Vasco brincando com fogo. Não dá para trazer jogadores do exterior que seja feito de forma criativa e que se verifique a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco precisava de suplemento, de material humano para poder sair dessa situação. Oremos, meus amigos, porque vai ser tenso e não é pessimismo. A gente tem um jogo difícil contra o Grêmio, a gente tem um jogo difícil contra o Fluminense, que é clássico, embora seja em São Januário, e o Vasco joga fora com o Palmeiras. Estão brincando de administrar o Vasco e vamos ver no que isso vai dar em dezembro. A desculpa era que a sindicância não ia ser aberta para poder tirar o Campelo, para que o clube tivesse paz, para que as coisas fossem colocadas nos eixos. E cadê? Tudo largado às traças, de forma leviana e irresponsável. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês com relação ao dia do Vasco, sobre essa intertemporada, entre outras coisas que foi ditas aqui. Boa noite, fiquem com Deus e Vasco neles. Valeu!